Olá, seja muito bem-vindo, aqui é Alexandre Caso do Unitrader, também coordenador da Utrade. Bom, e neste vídeo eu vou abordar os tipos de análise do mercado. Como que nós estudamos, ou melhor, as diferentes formas que existem para estudar, tentar detectar a movimentação futura do mercado, né? Prever o movimento futuro do mercado. Então existe algumas formas de estudo. Uma delas é a análise técnica, em segundo, a análise fundamental e em terceiro, a análise comportamental ou análise de sentimento. E já quero deixar claro, tá? Porque eu sei que a grande parte dos traders eles procuram identificar qual que seria a melhor forma, ou muitos me perguntam qual que é a melhor escola, né, da análise técnica ou da análise fundamental, principalmente as duas. E eu vou falar o seguinte: é a melhor que vai se adaptar ao seu perfil. Eu conheço traders que usam exclusivamente a análise fundamental e ganham dinheiro. Conheço traders que utilizam somente a escola da análise técnica e também ganham dinheiro. Conheço traders que utilizam as duas somando com a análise de comportamento e ganham dinheiro. Então vai depender do seu perfil, tá, de trader e qual que vai se adaptar melhor a você e melhor resultado, melhor performance vai te trazer no futuro. Legal? Então, lembrando, nós temos três tipos de análise: análise técnica, análise fundamental e análise do comportamento ou análise do sentimento, ok? Então, esse debate sempre foi constante, né? Um defendendo a análise fundamental, outro defendendo a análise técnica. Eu, particularmente, Alexandre Castro, eu sou um analista técnico, tá? Eu até analiso questão fundamentalista, mas é bem superficial. As minhas decisões de operações, tá? Tanto para day trade quanto para um swing trade, uma posição de 1 ou 2 dias, que é mais raro no meu tipo de operacional, tá? É exclusivamente baseado em análise técnica. Então vamos ver cada uma dessas. O que é análise técnica? Bom, a análise técnica é o estudo, nada mais é do que o estudo em que os operadores analisam os movimentos dos preços, tá? Eles tentam identificar o comportamento que o preço teve no passado e que tende a se repetir no futuro, ok? Através de alguns pontos, um ponto de suporte, um ponto de resistência, que é o mais comum, é o mais prático para quem vai estudar análise técnica. O primeiro momento de ser estudado são os níveis de suporte e resistência. Então, a teoria é quando uma pessoa ela pode olhar para os movimentos dos preços históricos, né, e determinar as condições, né, que o preço, potencial no preço futuro, tende a se repetir, né, tende a se movimentar. Então, vamos pegar como exemplo, nós estamos num gráfico GBP/USD, gráfico mensal, podemos deixar esse gráfico aqui mesmo, vamos pegar aqui o mais simples, né, que são os níveis de suporte e resistência. Para quem começa no mercado e vai estudar análise técnica, é o primeiro módulo, tá, de qualquer estudo, de qualquer curso, tá, níveis de suporte e resistência. Ou seja, quando o mercado, em um passado, ele respeitou uma resistência, nesse exemplo em cima resistência, embaixo um suporte, ele respeitou essa resistência e o mercado reagiu, tá? O que acontece? No passado, no futuro, tá, ele tende a ser respeitado. Aqui ele rompeu, tá? Então essa resistência foi rompida, tá? E ela se torna agora um suporte que no futuro foi respeitada. Então aqui respeitou e o mercado reagiu. Então nós sabemos que esta região que está em cinza é uma região importante. Quando o preço abaixo é uma resistência e quando o preço acima é um suporte. Okay? Então toda vez que o mercado se aproxima a esse nível, estamos identificando como uma resistência. Okay? E da mesma forma, este suporte que aconteceu no passado, quando ele aconteceu novamente à frente, foi respeitado, o mercado reagiu. Novamente, quando ele testou esse nível aqui, ele rompeu e agora se tornou uma resistência. Olha só, quando ele testa novamente esta região, essa resistência foi respeitada. Então isso é um estudo dentro da análise técnica, tá? Bem simples. É claro que existem outras formas de fazer análise técnica, através do próprio gráfico, da formação do preço, da localização, regiões, né, níveis de acumulação e distribuição,
padrões de figuras, né? O que são padrões de figuras? Por exemplo, os M's, deixa eu desenhar aqui no PowerPoint. Então, por exemplo, topo duplo, um M, um fundo duplo, um W, um triângulo simétrico, né? Quando o mercado está consolidando o preço, ok? Um oco, ombro, cabeça, ombro de topo, um ocói de fundo. Okay? As principais figuras, existem, claro, várias outras, mas nós estudamos dentro da análise técnica também. E também nos auxilia para análise técnica indicadores, né? Existem centenas, né, de indicadores que nós podemos estar utilizando para auxiliar dentro do estudo da análise técnica. Então, o objetivo do estudo da análise técnica respondendo algumas questões, é porque o preço encontra-se em um determinado ponto, qual a maior probabilidade de direção do preço, se é para cima, se é para baixo, se é lateral, qual o alvo potencial de alcance do preço. Então são algumas questões a ser respondidas com base no estudo da análise técnica. Análise fundamental, vamos falar um pouco sobre ela. Bom, análise fundamentalista, né, é uma maneira de olhar para o mercado analisando as forças econômicas, sociais, políticas, né, que afetam a oferta e a demanda de uma moeda, por exemplo. Ou as características, né, de uma empresa, tá? A saúde financeira de uma empresa que vai potencializar uma ação, a sua ação, por exemplo. Tá, okay? Então a ideia por trás desse tipo de análise é que se a perspectiva econômica atual ou futura, no caso de moeda, de um país é boa, a moeda ela deve se fortalecer, deve se valorizar. Perfeito? Um exemplo das moedas, né, quando uma economia está forte, a saúde política, financeira de um país está forte, normalmente a sua população, os estrangeiros, né, as empresas, os investidores, elas querem investir naquele país. Consequentemente, tem que buscar a moeda, né, tem que comprar a moeda, principalmente para quem é de fora. Automaticamente, né, ela vai se valorizar mais essa moeda. Foi o que aconteceu, podemos ver aí nos últimos anos, com o dólar americano. Né? A economia deu um boom, se fortaleceu e o dólar americano ele foi se fortalecendo, principalmente frente às outras moedas. Normalmente, tá, principalmente para quem trabalha com o mercado internacional, mercado de moedas, né, existem alguns calendários econômicos que nós conseguimos ver, né, em real time resultados, né, de dados econômicos que acaba refletindo, né, a saúde financeira de um país e com isso tomar decisões, né, de compra, venda ou ficar fora de um ativo financeiro. Bom, esse vídeo nós estamos fazendo no dia 3/5/2020 e aqui nós estamos com o calendário econômico, daqui é da Utrade, utrade.com, vai em calendário, lá aparece então os principais dados econômicos, notícias, informações referente a cada país. Então aqui dia 8, por que eu coloquei dia 8 aqui? Porque dia 8, na verdade, não é a primeira sexta do mês, essa vai cair a segunda sexta, mas normalmente na primeira sexta do mês nós temos notícias, tá, de alto impacto, principalmente dos Estados Unidos. Nós temos a taxa de desemprego, o non-farm também, que acaba tendo impacto forte, principalmente nas moedas, okay? Principalmente nas moedas que envolvem o dólar americano. Então vamos pegar como exemplo a taxa de desemprego, tá? A taxa de desemprego que vai sair às 9h30 da manhã de sexta-feira, dia 8/5. E aqui nós temos algumas informações importantes. Bom, anterior, a taxa de desemprego veio em 4,4%. Perfeito? Bom, a previsão é de 16%. Previsão é de 16%. Bom, se porventura, tá, já vier próximo a esses 16%, já é um sinal negativo, tá? Negativo da economia americana, até porque a anterior foi de 4,4%, que já foi um número comparado com os anteriores, tá? Que estava em média 3,5%, né? 3 e alguma coisa, pulou para 4,4%, e se realmente, né, esse salto 4 vezes maior, 16%, já vai ser um impacto altamente negativo para os Estados Unidos, consequentemente para o dólar. Okay? E se porventura um número maior do que 16%, aí
vai ser ainda maior aí esse impacto negativo. Okay? E temos também então o No Farm, okay? Que é a mudança de emprego não agrícola, que também estava na casa aí dos menos 701k, tá com menos 21, tá? Então também aí uma previsão aí bem acima do que foi o anterior. Então, se realmente esses dados se confirmarem, tá, no dia 8, o que nós podemos esperar? Então, pegamos aqui um par de moeda euro-USD, apenas como estudo de caso. Okay? Então, nós temos aqui o euro como moeda base e o USD moeda cotação. Então, um movimento, tá, de alta do euro é esperado, tá? Dólar desvalorizando e euro valorizando, então é esperado um movimento de alta. Então, por que é importante a gente estar analisando a parte fundamentalista? Vamos imaginar que você está querendo vender euro-USD por qualquer motivo. Então, analisando esse tipo de fundamento, você já vai pensar duas vezes em vender. Poxa, existe toda uma expectativa, tá, de uma desvalorização do dólar. Tá? Então, a expectativa, a probabilidade maior com base na parte fundamentalista é do movimento de alta e não de um movimento de queda. Okay? E aí sim começa então a você associar. Tecnicamente, tá? Tecnicamente eu tenho um candle de força, okay? Um fundo duplo. Tá? Então existe, você começa a convergir os tipos de estudo, análise técnica com análise fundamentalista. Okay? Bom, e por último, análise comportamental, o sentimento do mercado. Tá? Então, como um operador, como um trader, tá? Você tem que levar tudo isso em consideração. Tá? Análise técnica e análise fundamentalista e avaliar, né, como o mercado está se sentindo, se é de alta ou se é de baixa. Ser capaz de avaliar esse sentimento do mercado, tá, pode ser uma ferramenta importantíssima, tá, na leitura do mercado. Você pode ter um alto nível de acerto com base, tá, nessa convergência dos dois estudos e tendo esse sentimento de alta ou de baixa. Então, resumindo, tá, a análise técnica é o estudo do movimento de preços em padrões, né, formado no passado, enquanto a análise fundamental ela analisa todos os aspectos geopolíticos, macroeconômicos específicos de um país ou de uma empresa, né, quando nós analisamos a saúde financeira de uma empresa. Análise comportamental, tá, o sentimento do mercado, nós vamos analisar, né, e determinar se o panorama do mercado ele é de alta ou de baixa. Okay? Então os três trabalham lado a lado, né, para estar ajudando na tomada de decisões para as operações. Okay? Então não existe a melhor ou a pior. Como eu falei, o que vai se identificar melhor a seu perfil como trader. Um forte abraço e até a próxima!